Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor, todos os 400 inscritos do nosso canal Rascunho da IBD. Chegamos a 400 inscritos. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que gostam do nosso conteúdo, do que nós falamos aqui na nossa aula de escola bíblica dominical. O intuito nosso é ensinar a palavra e aprender também, por que não? E assim sucessivamente. Quero indicar também o canal Rascunho Teológico para aqueles que gostam de teologia simples e objetiva e com um conteúdo vasto. Nós temos aí o canal Rascunho Teológico, tá certo? E isto posto, nós vamos hoje comentar a lição de número 9, lição da classe dos jovens. A revista da classe dos jovens tem o tema do quarto trimestre, Jesus Cristo voltará. E nesta oportunidade, na lição de número 9, estaremos aprendendo sobre o retorno triunfal de Cristo. O retorno triunfal de Cristo. Nós temos aqui uma leitura em Apocalipse, capítulo número 1, verso 7, leitura do dia. Eis que venho com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. É o texto. O texto da leitura classe é no capítulo de número 19, versículo de número 11 a 16 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 a 16. Nós vamos ver aqui que durante a ascensão de Cristo, no Monte das Oliveiras, em Atos capítulo número 19, verso 12, Atos capítulo 1, aliás, versículo 9 até o versículo 12, os anjos questionaram os discípulos porque eles olhavam para os céus e em seguida contemplaram esse Jesus que dentre vós foi recebido. Eles complementaram assim: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Então, tal ênfase ela ocorre porque, segundo o profeta Zacarias, no capítulo 14, versículo 4, o retorno triunfal de Jesus acontecerá no mesmo modo e no mesmo lugar de sua ascensão. A volta gloriosa de Jesus será um momento decisivo para o mundo, em especial para Israel, e todo aquele dia, aquele dia terá a restauração prometida. Cristo aparecerá com as nuvens e todo olho verá, e até mesmo os que transpassaram, ou seja, o que o feriram, capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse. Então nós vamos trabalhar essa demanda. É claro que no campo teológico, dentro da teologia bíblica e teologia acadêmica dentro da escatologia, nós vamos encontrar algumas correntes de pensamento que vai tentar trazer luz. Uns tentam trazer luz, outros já colocam trevas, é um negócio sério. Mas são escolas de pensamento, devemos respeitar porque são pensamentos acadêmicos, e assim sucessivamente. Então, a nossa revista ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é o que é o retorno triunfal de Cristo. O segundo tópico é o propósito para o retorno de Cristo, triunfal de Cristo, o propósito para o retorno triunfal. E o terceiro tópico, vamos ver aqui, está escrito assim. O terceiro tópico, uma plena intervenção divina. Então nós vamos estar aprendendo sobre essa majestosa lição. Na verdade, essa revista ela está muito pautada na escatologia de Tim LaHaye, no caso, Tim LaHaye, da CPAD, Enciclopédia Popular da Profecia Bíblica, Quem puder adquirir será de grande valia. Muito bem. Segundo o que nós lemos,
a volta de Cristo se dará em duas fases, certo? E já lemos e já vimos. Então ele virá para arrebatar a sua noiva, a igreja, e na segunda ele virá com sua igreja em glória, manifestando-se visivelmente aos olhos do mundo, né? Conforme está na leitura do dia no capítulo 1 de Apocalipse, verso 7. Então é o glorioso retorno de Cristo que, juntamente com sua igreja, virá restaurar este mundo. Então o reino de Deus, de conformidade com as predições proféticas, os apóstolos e o próprio Cristo vai trabalhar essa proposta. Vamos ver isso em Isaías capítulo 9, verso 6, Daniel capítulo 7, verso 13 e Mateus capítulo número 7, Mateus capítulo 6, verso 10. Né? Quando se dará a volta gloriosa de Jesus? Isso acontecerá depois da grande tribulação. Haverá um juízo divino sobre os ímpios, caso essas nações não se arrependam, né? enquanto não se arrependem enquanto é tempo, e em breve se defrontar-se-ão com um guerreiro mais forte que elas. Então o Senhor Jesus, esse é o guerreiro. Enquanto estivermos nos céus, participando das bodas do Cordeiro, e suas mãos, recebendo o galardão de suas mãos, e que farão jus aos trabalhos que realizamos em prol do reino de Deus. Então, nós temos que continuar. Não podemos parar nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Temos que caminhar, continuar dentro da visão que Deus propôs para aqueles que são salvos, né, em Cristo. Que são salvos em Cristo. Então, vamos receber galardões pelos trabalhos que realizamos, né? E assim em prol do reino de Deus. Então estará na terra vivendo aí uma 70ª semana de Daniel, né? Estamos na 69ª. Então isso vai acontecer na 70ª semana. Profeticamente será a duração de 7 anos, e após 7 anos Cristo virá com sua igreja em glória para estabelecer o reino eterno. Não é? Cristo se dará, como se dará o retorno triunfal de Cristo? Não é? São perguntas que temos aqui. A nossa revista, o primeiro tópico vai nos informar, vai nos falar assim: o que é o retorno triunfal de Cristo? É a última etapa da volta de Jesus. O apóstolo Paulo ele afirma que a igreja está aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Há, portanto, uma distinção entre os dois eventos. A bem-aventurada esperança diz respeito ao arrebatamento, quando o Senhor virá como um ladrão para a sua igreja. Em Mateus 24, não é? Quando Mateus falava aos judeus, no capítulo 24, versos 42 e 44, tem esse sermão. Né? E a manifestação da glória que faz alusão à sua volta, quando aparecerá publicamente. Ele aparecerá publicamente e virá nessa oportunidade como um relâmpago, né? E sai do Oriente e do Ocidente, então todo olho verá. Capítulo 24, verso de número 27. Então, na primeira fase da sua vinda, Jesus virá para levar a sua igreja na forma invisível. Em Mateus 25, versículo número 26, versículo número 6. Mateus 25, versículo 6. Esse é o arrebatamento da igreja. Então, essa é a primeira vinda. Né? E, em segundo lugar, a Bíblia diz que em um abrir e piscar de olho, né, que ele vem buscar a sua igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 51 e 52, Paulo vai fazer essa menção, frisar isso aí: os mortos em Cristo ressuscitarão, e os crentes que estiverem vivos estarão transformados e subirão ao encontro do Senhor nos ares. Na segunda fase, logo depois da grande tribulação, Jesus virá, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vindo sobre as nuvens dos céus com grande glória. Né?
Então, nesta ocasião, Jesus não virá sozinho, mas virá com miríades, ou seja, no grego é mírias, é uma multidão incontável de santos, ou seja, a igreja. Né? Judas, nós vamos ver em Judas 14, né? Judas só tem um capítulo, então Judas 14, vamos dizer assim. E Colossenses capítulo 3. Então, a volta gloriosa de Jesus e a volta triunfal com a igreja, não é? Então, como se dará isso? Como já vimos aí dentro desse texto, a sua vinda em poder e glória captará a atenção do mundo inteiro. Milhões de pessoas já terão morrido em combates, em calamidades, né, anteriores. A descrição mais detalhada desse momento está vividamente registrada em Apocalipse, esse momento glorioso, né? Apocalipse 19, versículo de número 11 a 21. Então, conforme se revelou em algumas passagens das Escrituras, os céus hão de estar escuro pelo juízo de Deus, mas naquele momento uma luz brilhante e sobrenatural se propagará pelos céus, assombrando a terra inteira. Este espetáculo, sem dúvida, será aterrador. Milhões de homens e anjos refletindo a glória de Deus, sendo aí liderados por Cristo, montado em um cavalo branco, símbolo de um conquistador, não é? Então, no início, o mundo encolherá de pavor nesse espetáculo, os exércitos em conflito lá no Armagedon, que está escrito sobre a guerra do Armagedon. Então, logo escurecerão suas divergências, esquecerão as suas divergências, aliás, né? E procurarão unir-se a lutar contra os exércitos dos céus. Então, essa rebelião, inspirada na organização e organizada por Satanás, será um esforço inútil, né, e suicida, de tanto resistir a Deus. Esta batalha, que parecia um confronto, né, de proporções meramente humanas, assumiria feições de uma guerra entre Cristo e Satanás. Então, podemos observar que a nossa esperança, ela deve continuar viva, porque ele virá buscar o seu povo, não é? Jesus virá em glória para revelar aos seus santos, para se revelar aos seus santos. A revelação será pública. Cristo virá em poder e glória para julgar os seus inimigos, a besta, os falsos profetas e os exércitos que deram apoio aos adversários de Deus e sofrerão um justo castigo do juiz. Jesus, o Rei dos Reis, triunfará maravilhosamente nesse momento crítico da história da humanidade. E os líderes das hostes ímpias serão lançados no lago de fogo, não é? Apocalipse 19, versículos 19 a 21. Sendo vencedor, o Senhor Jesus estabelece o julgamento das nações e estabelecerá o milênio. Neste mundo, durante o milênio, Satanás será amarrado e inativo antes de sua eventual libertação e seu encarceramento eterno no lago de fogo. Primeiro, nós vamos ver que João vê um grande cavalo branco. Ele viu o céu aberto, ele viu o grande cavaleiro, ele viu o céu aberto, e eis que é um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Lembrando que nós temos duas profecias, né, dentro dessa visão de cavaleiros. Primeiro, no capítulo 6. Essa do capítulo 6 sem dúvida, o inimigo, né, que é o inimigo que opera ali. Já no capítulo 19 é Cristo, porque as características são diferentes, não é? Então, lá ele tem um arco na mão, aqui Jesus tem uma espada, não é? Lá ele vem semear fome, cada cavalo ali tem uma característica, não é, negativa. No caso aqui, João, ele vê o cavaleiro, ele diz assim: eu vi o céu aberto na visão, e eis que um cavalo branco, seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Capítulo 19, versículo número 11. Aqui João vê o céu aberto. Nesse versículo narra o começo da vinda de Cristo, não é, à terra, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então podemos observar que esse Senhor, o Messias, né,
O Senhor do Senhor, ele vem do céu como Messias, o vencedor. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 8, para estabelecer primeiro a verdade e a justiça, julgará as nações e aniquilará o mal, não é? Julgará as nações e aniquilará o mal. O mal será aniquilado naquele dia, não é? Glória a Deus. Segundo, nós vamos observar que o cavalo branco é a expressão de honra real, de juízo sobre os seguidores da besta. O seu cavaleiro é fiel e verdadeiro. Ninguém na terra tem alcançado esse nome sobre todos os homens. Habita a fraqueza ou engano, não é? Como fiel, ou seja, como plenamente confiável, como é aquele que não decepciona os que confiam nele. Esse cumpre suas promessas com a máxima exatidão, como verdadeiro, pois ele é a verdade. Ele é a verdade. Então, primeiro nós vimos aqui que ele vem, né? Segundo, nós vamos ver que o cavaleiro ele é fiel e verdadeiro, e nós vamos ver que as suas vestes são salpicadas de sangue, não é? Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome do qual se chama a palavra de Deus, Apocalipse 20:13, não significa aqui que o sangue vertido na cruz é o sangue dos inimigos no dia da vingança do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Isaías 38, versículo número 8, ainda Isaías 63, versículo de 1 a 6, né? O que é visto também nos versículos 17 até o versículo 21 de Isaías 63. Né? Somente o apóstolo João é que aplica esse título a Cristo, ou seja, o verbo, ele aplica esse título a Cristo, o verbo, a palavra. João capítulo 1, verso 1, 1 João capítulo 1, verso 1 e 1 João capítulo 5, versículo de número 7. Não é? O nome, depois nós vamos ver que o nome do Messias, os seus olhos eram como chama de fogo, ou seja, sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Então, qual é o propósito, né, da vinda triunfal de Cristo? Primeiro, para salvar Israel, no momento mais difícil da história do povo hebreu, perto de sua possível extinção, o exército do inimigo já terão invadido Jerusalém e cometido muitas atrocidades, conforme a passagem de Zacarias, capítulo 13, verso 8. Apenas um terço dos judeus restará. Então surgirá um esplendor de luz no céu, como o brilho de um intenso relâmpago que cruza os céus. Assim será o sinal do Filho do Homem, da vinda do Filho do Homem. Né? Depois, o outro objetivo, outro propósito, ou melhor, é destruir os inimigos. Eu também já trouxe isso aqui, né? Para se cumprir. E terceiro é para se cumprir a profecia, não é? Que diz respeito, conforme o próprio Jesus disse, que o início do seu ministério terreno, até o céu e a terra passem, nem um jota e um tio se omitirá da sua lei. Então, os céus e a terra podem passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. Não é? Então, o nome do misterioso de Cristo provavelmente tem algo a ver com a soberania, a autoridade suprema. Então foram dados na terra muitos títulos para o Messias, até quando ele se manifestar em glória para reinar como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é? Terá um nome que se fala sobre a sua vitória e da eminência do seu poder. Não é? Então nós vamos ver que Jesus vem com a igreja. O Senhor voltará montado em um cavalo branco e a igreja também. O céu se encherá de glória, o mundo e as nações se lamentarão ao ver o Senhor vindo com grande poder e glória. Ou seja, e o texto nos diz assim em Apocalipse: sigam os exércitos que há no céu, montado em cavalo branco, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Apocalipse 19, versículo de número 14. Então veja o que diz, Paulo vai citar no capítulo 3, versículo 4 de Colossenses. Ele diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aqui está se cumprindo o texto, o versículo propriamente dito,
Então esses exércitos celestiais que voltam com Cristo, inclui os santos que já estão nos céus, conforme vamos ver em Apocalipse capítulo de número 17, verso 14. Suas vestes brancas confirma esse fato, no capítulo 19, verso 8. Então Judas, ele também descreve esse momento sublime, dizendo que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos que condenar todos, contra todos e condenar dentre todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então não vai ficar ninguém impune. Judas 14 e 15. Ou seja, Judas só tem um capítulo, então é versículo 14 e 15. Então, Judas tem uma influência muito grande do evangelho pseudográfico, do livro pseudepígrafo, no caso, de Enoque. Ele profetizou também que Cristo se manifestou gloriosamente e punirá todos os ímpios, os blasfemos. Não escaparão, portanto, aqueles que se introduzem em nossas festas e confraternizações e a si mesmos mercadeneja com a simplicidade do santo, brincam com a simplicidade dos santos. Tais são inimigos declarados de Cristo. Então Cristo está vendo tudo isso, contemplando tudo isso, e ele vai cobrar isso desses charlatões, desses mentirosos, desses enganadores, Então, pois eles insultam com duras palavras. O que isso significa? Eles pecam não por ignorância, mas sabendo perfeitamente o que estão fazendo esses insultos. Então o dia da vingança do nosso Senhor não tardará, assim como também a geração de Noé foi surpreendida com o dia do dilúvio. Será o dia, foi surpreendida com o dilúvio. A nossa fé e nossos votos é que o Senhor volte e leve o seu povo. A nossa esperança é essa, conforme está registrado na sua palavra, Então ele não só um meio, no caso de escapar da ilha do Cordeiro, os homens vão procurar escapar da ilha do Cordeiro, mas humilhar-se diante dele, aceitando como Jesus como seu Salvador. Aí eles poderão alcançar alguma coisa, mas isso tem que ser agora, tem que ser nesse tempo, Uma das coisas diferentes que difere a vinda de Jesus da primeira para a segunda é que na primeira ele vem para livrar os seus santos, a igreja, e na segunda ele vem livrar os seus santos da ilha vindoura, e na sua segunda vinda ele virá para derramar a ira, ou seja, a vinda de Jesus em glória com os santos. Então nessa segunda oportunidade ele já vem com os santos. Primeiro ele vem buscar os santos, na segunda ele vem levar os santos, ele vem com os santos reunidos nos céus. Então a primeira fase será no ar, a segunda fase ele pisará na terra, nos Montes das Oliveiras. Então muitos pós-milenista, pré-milenista, amilenista, que eu falei que eram as escolas de pensamento, linhas de pensamento que tem de interpretação, uns crer que já cumpriu, outros dizem que não, mas a Bíblia tem a resposta. Quando lemos Apocalipse capítulo 19, versículo 15, quando lemos Colossenses 3, versículo 4, Zacarias capítulo número 14, verso 50, Judas, versículo 14, Apocalipse 19, 14, Mateus 24, versículo 31, E nós vamos ver 1 Tessalonicenses 4, 14, 15 a 17, Então ele, na segunda vez ele pisará no Monte das Oliveiras, conforme está escrito em Zacarias, capítulo 4, 14, verso 4, No lugar onde subiu ao céu, foi de lá que ele subiu ao céu, conforme está registrado em Atos capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11. Então logo após a manifestação de Cristo, em glória, acontecerá a grande batalha do Armagedon, que está registrado no Apocalipse capítulo 16, no seu verso de número 14 a 16. Então depois tem o julgamento das nações, que está registrado em Mateus capítulo 25, no versículo 31, até o versículo 46, depois vem a prisão de Satanás no capítulo 20 de Apocalipse, a partir do versículo 1, e reinará no milênio da terra, na dispensação do reino, é chamado também de dispensação do reino.
Apocalipse, capítulo número 20, versículo número 4 a 6. Então, ainda haverá outros acontecimentos que só depois virá a eternidade na nova terra. Depois, Jesus vem para destruir o anticristo. Nesta fase, o Messias lutará sozinho por Israel e destruirá o anticristo e os que se levantarem para perseguir Israel. O anticristo será morto no vale de Josafá, conforme Abacuque, capítulo número 3, versículo 13, e 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo 8. Jesus combaterá e destruirá todo pelo seu poder. Ele destruirá pelo seu poder as forças do anticristo. Joel 3:12 a 13, Zacarias 14, verso 12 a 15 e Apocalipse 14, versículo 19 a 20. Então o Senhor vencerá com a sopro da sua boca, conforme registrado está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E vamos ver isso também em Isaías, capítulo 11, versículo número 4. O anticristo e os falsos profetas serão presos. Satanás também será preso. Apocalipse 19, 20 diz que os falsos profetas e o anticristo será preso. Em Apocalipse 20, de 1 a 3, diz que Satanás será preso. Então, o grande exército de todas as nações que lutam com o anticristo, contra o Senhor Jesus Cristo, todos morrerão naquele dia e será a maior mortandade jamais conhecida na história. É o que está escrito na palavra de Deus. Os demônios que estiverem soltos serão presos. Israel se converterá logo em seguida. Então, da sua boca sairá uma espada aguda para ferir todas as nações e ele se rasgará. E ele as regerá, e ele as regerá com vara de ferro. Apocalipse 19, verso 15. Ele mesmo é o que pisa o lagar do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então, é a única arma existente no exército que sai da boca é a espada. A espada. E assim sucessivamente, é o que está escrito aqui. E não se refere, portanto, a nenhuma arma carnal, mas a palavra viva, a palavra poderosa, a palavra de Deus. A palavra que atuar nos seus inimigos é a mesma que atua no jardim do Éden, ou no jardim do Getsemane, ou melhor, do Éden não, do Getsemane. João 18, versículo número 5 a 6. Depois nós vamos ver que um anjo chama as aves dos céus para um banquete. Veja que interessante. Então, eu vi, Apocalipse capítulo 19, versículos 17 a 18, diz: eu vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos na ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Meu Deus do céu. Então será uma devastação total. Deus, ele cumprirá com o que ele fala, ele cumpre com o que fala, e nesse dia não será diferente, ok? Na terceira parte, no terceiro tópico, nos diz assim: uma plena intervenção divina. Então, o destino da trindade satânica é o que eu estou já comentando aqui nos rascunhos que eu fiz. Então, nesse texto, descreve um momento subsequente, a volta de Cristo, quando o mesmo derrotará o exército do anticristo no Armagedon e revela a sorte que terão os corpos dos exércitos derrotados. Primeiro, a derrota no final da besta, e o texto diz assim, Apocalipse 19, versículos 19 a 21, diz: eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àqueles que estavam sentados sobre o cavalo, e o seu exército, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Então o Senhor não poupará nessa situação, ele não poupará, porque ele vem com um objetivo específico. Ele vem julgar. Então tem o julgamento das nações, ele vai implantar o seu reino milenar nesse período. Então o objetivo da volta triunfal de Cristo é punir os ímpios.
Primeiro, punir os ímpios. Eis que é vindo como o Senhor milhares de santos para fazer juízo contra todos os ímpios por todas as tuas palavras que dirão contra ele. Judas 14 e 15, versículo 14 e 15. Ele vem socorrer Israel. Então o primeiro objetivo de Satanás é destruir Israel para destruir todos os planos, depende de todos os concertos divinos para com o mundo, para com o governo do mundo e para com a redenção da humanidade. Então podemos observar que Zacarias vai fazer menção disso, onde ele vai falar da intervenção, ele antevê aí a angústia de Israel, ele antevê a angústia de Israel durante a grande tribulação e mostra que, de forma que o Senhor intervirá a favor do seu povo, não é? Então ele vem punir os inimigos, depois ele vem socorrer a Israel, não é? E assim sucessivamente. Nós vamos observar que dentro dessa visão, né, que o texto vai nos dizer que ele vem levar Israel, ele vem socorrer Israel, depois ele leva Israel à convenção nacional e no exato momento que o Senhor estiver intervindo em favor dos povos israelitas, estes de imediato haverão de reconhecê-lo como seu Messias. E profetizou Zacarias: o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória de Deus, do Deus de Davi, da casa de Davi, e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçam, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá que naqueles dias que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça, de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram, e plantearão como quem planteia por unigênito, e chorarão amargamente pelo primogênito. Zacarias, capítulo número 12, versículo número 7 até o versículo 10. Então trata-se de como vimos aqui a operação do Espírito Santo nesse período. Depois nós vamos ver que as derrotas das forças do anticristo e implantar aí o reino milenar. E ele estará acontecendo na terra, na volta triunfal de Cristo. Sim, é a sua revelação ou manifestação pessoal em glória, manifesta a majestade, poder e as nações da terra. Será precedida de cataclismo, de morticínios sobrenaturais. Então a natureza ela vai cobrar os seus mortos, o mar vai devolver os seus mortos, e assim está escrito. Então virá do céu o sinal do Filho do Homem. A natureza será abalada, os homens desmaiarão de terror. Lucas vai narrar isso no capítulo 21. E em meio à escuridão aparecerá o sinal no céu que irá se cumprir, e o que está escrito, Malaquias capítulo 4, no seu verso 2. Israel, nesta hora, irá invocar o nome do Senhor. Nesta hora ele irá invocar o nome do Senhor e será salvo. Joel capítulo número 2, versículo número 31 e 32. Então virá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vamos observar que toda essa proposta de Deus para a sua igreja. Deus abençoe a todos, Deus abençoe os jovens, Deus abençoe a todos que assistirem. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Se você puder, você pode compartilhar para que alcance mais pessoas, Deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, e vamos aí compartilhar para que possamos chegar e ensinar e levar esses ensinos a mais pessoas, ok? Deus abençoe a igreja, Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.